Bom, bom dia, Vossas Excelências, bom dia, senhoras e senhores, todos presentes. Alô. Bom dia, Vossas Excelências, bom dia, senhoras e senhores presentes. E agradeço a permissão. Eu havia escrito algo que realmente demora 5 minutos para uma rápida referência a relação às minhas atividades profissionais como servidor público. Bom, compareço de peito aberto a esta convocação, cuja justificativa consigna: no curso das investigações surgiram indícios contundentes de que o ex-conselheiro Maurício Taveira e Silva, representante do fisco, pode ter sido cooptado pelo esquema criminoso para proferir voto à MMC Mitsubishi Brasil em julgamento de recurso envolvendo 300 milhões de reais. Diante de referência tão gravosa, solicito encarecidamente a Vossa Excelência a oportunidade de, em 6 minutos, me apresentar por meio de um breve relato da minha vida profissional, sobretudo como servidor público, tanto na Receita quanto no CARF. Após 20 anos de trabalho na iniciativa privada, por meio de concurso público, ingressei na carreira de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, em 97, sendo nomeado, empossado, entrando em exercício na delegacia de Porto Velho, localizado na fiscalização. Em novembro de 97, por motivo de saúde da minha família, fui removido para a cidade do Rio de Janeiro, lotado na alfândega do Porto, onde trabalhei durante 6 meses. Na sequência, por concurso interno, em junho de 98, fui removido para a Delegacia de Instituições Financeiras no Rio de Janeiro, divisão de fiscalização. Nesta, participei de diversos trabalhos, dentre os quais uma autuação de uma instituição financeira que, juntamente com uma empresa multinacional de petróleo, de modo irregular, burlava o pagamento da CPMF. Na sequência, passei a exercer minhas funções na área de programação e controle da atividade fiscal. Em setembro de 2001, foi nomeado o primeiro delegado da recém-criada Delegacia da Receita Federal de Fiscalização no Rio de Janeiro, DFIC-RJO, permanecendo até novembro de 2003, momento em que fui nomeado superintendente adjunto da Superintendência Regional da Receita Federal na 7ª Região Fiscal, a qual abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tendo regressado aos bancos universitários em agosto de 2003, tive dificuldade de conduzir os estudos de Direito na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, com os trabalhos demandados como superintendente adjunto, comprometendo assim minha formação acadêmica no meu segundo curso. De start, em retribuição à minha dedicação e aos bons serviços, fui prestigiado com o mandato de conselheiro no segundo Conselho de Contribuintes, posteriormente, terceira sessão de julgamento do CARF. Nesta condição, fui relator de mais de 1.100 processos. Participei do julgamento de mais de 5.500 processos, em diversas sessões de julgamento. Dentre os votos elaborados, destaca-se um acórdão no qual foi tratado o alcance do termo insumo nas contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos. Durante algum tempo, esse acórdão permaneceu como voto paradigmático em relação à matéria, sendo citado em palestras, que eu cito aqui, no rodapé, enfim, e periódicos, como no artigo publicado na revista da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de autoria da ilustre procuradora Bruna Garcia Benevides, intitulado O Conceito de Insumo no Regime do PIS e COFINS não cumulativos, segundo a ótica do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em cujo terceiro tópico foi abordado com maestria a evolução do conceito de insumos e o tratamento do tema na jurisprudência do CARF. Outra referência a ser citada é um acórdão pelo qual se manteve a autuação de uma instituição financeira que efetuava operações de renda fixa com aparência de renda variável, cuja tributação lhe era mais favorável. Esse voto foi utilizado em dezembro de 2012 para participar do segundo concurso de relatórios fiscais e acórdãos promovido pela Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP, que teve, inclusive, premiação em dinheiro. Por este trabalho, recebi o primeiro lugar com o acórdão IOF, operação de swap cambial em operações de renda fixa. Em julho de 2009, fui convidado pelo presidente da terceira sessão de julgamento, a FRF, Henrique,
Pinheiro Torres a exercer o encargo de presidente da primeira turma da terceira Câmara da terceira sessão do CARF, o qual, após a minha recusa, foi ocupado interinamente pelo conselheiro José Adão Vitorino de Moraes, até a nomeação do atual presidente Rodrigo da Costa Poças. Após 7 anos nesta condição, por motivos particulares de minha característica dispersiva, agravada pela falta de limite de jornada de trabalho inerente ao trabalho exercido pelo conselheiro, passei a fazer, por recomendação médica, uso de medicamento destinado a manter foco, atenção e concentração. Nesse momento, percebi que deveria privilegiar minha saúde e, assim, em março de 2012, renunciei ao mandato de conselheiro, retornando a minhas origens na divisão de programação da Delegacia Especial de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro, DEMAC e RJO, sucessora da Delegacia de Instituições Financeiras, na qual, até o momento, me encontro. Por fim, tendo tomado ciência do teor das suspeitas que param sobre mim, e ainda, vendo meu nome circulando na internet com referências negativas, tão logo foi possível, vim a Brasília em 28/7 de 2015, terça-feira, semana passada, se não me engano, dirigi-me ao juízo da 10ª Vara Federal Criminal, doutora Mariane Borré, assim como ao Ministério Público Federal, através do procurador doutor Frederico Paiva, a quem entreguei minhas 5 últimas declarações de imposto de renda e minha movimentação bancária de 2010 a 2012, incluindo uma planilha Excel com origem e destino de entradas e saídas dos valores constantes dos extratos bancários. Registre-se que, como até então meu nome não consta como investigado, por incrível que possa parecer, sequer tive acesso ao processo, aos autos do processo. Muito obrigado. Agradeço. Senhor Maurício Taveira e Silva, e passo então a palavra à nossa relatora, a senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigado, senhor Pela ordem, senhor presidente. Antes da nossa querida senadora usar a palavra, a leitura foi muito rápida, claro, nós não conhecemos a história do senhor Maurício, e aí algumas datas e algumas coisas ficaram confusas. Se for possível, enquanto a nossa querida relatora faz a oitiva, se pudesse a assessoria da comissão tirar uma cópia para os membros, para que nós pudéssemos acompanhar o depoimento e também, a partir dessas informações, poder também fazer as inquisições. Perfeito, senadora. Vamos tomar, então, as providências. Com a palavra, a senadora Vanessa. O que vai me ajudar bastante. Eu fiz um grande esforço, senadora, de anotar algumas datas aqui que as considero muito importantes. Mas quero cumprimentar o senhor Maurício pela presença aqui nessa comissão. E perguntar, antes de iniciar aqui as perguntas que trago por escrito, senhor Maurício, o senhor que é um funcionário público federal, se com tanta experiência, conforme acaba de relatar, de serviços prestados à Receita Federal do Brasil e também ao CARF, se Vossa Senhoria estaria plenamente disposto a contribuir com os trabalhos de investigação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Meu alcance, certamente. Até porque denegrir a imagem de uma instituição tão importante por conta de poucas pessoas é um negócio realmente lamentável. E se lhe pergunto se o senhor considera, diante de todos os fatos ocorridos, das investigações que estão em curso no âmbito do Ministério Público, da Polícia Federal, do Poder Judiciário, o que fez com que essa CPI fosse aberta, se o senhor considera importante os trabalhos realizados por essa CPI e por todos os órgãos que estão investigando procedimentos do CARF. O senhor acha isso importante e necessário? Veja bem, eu acho, com certeza, apurar o ocorrido é de suma importância, não há, quanto a isso não se discute, é vital para qualquer instituição extrair os cânceres que lá existem. Agora, se Vossas Excelências me permitem, eu acho que mais importante, quer dizer, obviamente, tirando essa parte, a importância fundamental de Vossas Excelências seria na estruturação adequada do CARF, porque uma instituição que nasceu em 1924, a partir do decreto de 1924, iniciou em 1925
foi o primeiro conselho de contribuintes do Imposto de Renda, constituído de 5 pessoas, quem? Um representante do comércio, um representante da indústria, um representante dos profissionais liberais e 2 servidores públicos. E no ano seguinte, 2 anos depois, de 1927, criou-se o segundo, então, para julgar os recursos Imposto sobre Consumo. Nesse, houve a criação paritária, permanecendo o primeiro conselho naquela condição não paritária, né? Depois é que eles, não me lembro se em 31, em 37, que eles se unificaram. Então, é uma instituição que muito foi dito, só que, em última análise, assim como Maria Madalena foi levada a Jesus Cristo, e por isso não foi apedrejada pela célebre frase, né? Aquele que não estiver em pecado que atire a primeira pedra, infelizmente no CARF não houve um Cristo para defender o CARF. Então, na minha opinião, que lá estive 7 anos, acho que se promoveu uma instituição capenga, de desequilíbrio de forças, que vai prejudicar imensamente a sociedade. Então, eu vejo Vossas Excelências, tal qual aquele ator Helston Wostel, se não me engano, enfim, não me lembro o nome, no filme A Última Esperança da Terra, um filme da minha juventude. Eu acho que, enfim, a Vossa Excelência cabe reestruturar o CARF da maneira que ele deve ser feito. É isso. Mas eu lhe pergunto sobre as investigações. O senhor próprio falou, acho que uma pequena divergência que não compromete em absoluto. O senhor disse que entrou no CARF em 2003. 2003. E saiu do CARF a pedido. Sim. No ano de 2012. Então, o senhor ficou entre 8 e 9 anos no CARF. 7 anos. Não, 2003, então não foi 2003. O senhor entrou em 2003 e saiu em 2012. Não, 2003 acho que foi o... Eu saí em 2012. Mas eu gostaria que o senhor falasse, que o senhor contribui 2005. Mais conosco aqui, que o senhor falasse da importância, se o senhor considera importante, foi o que lhe perguntei, para a investigação das ilicitudes, das ilegalidades, das irregularidades que, porventura, tivessem ocorrido dentro do CARF. Certamente, isso é fundamental que se apure, e no que eu puder ajudar, estaria à disposição. Porque o senhor ficou 7, 9 anos, isso é irrelevante? 7 anos. Perfeito. 2005, então. É porque fui delegado, depois superintendente adjunto e saí permanecendo só 7. Perfeito. Foi 2005 a 2012. Então. Não, naquele papel que levou para copiar, estão as datas corretas. O senhor lá como conselheiro, representante do fisco, o senhor ouvia muito falar de irregularidades, de venda, de compra de sentenças? Não. O senhor nunca ouviu falar? Não. Sobre outras turmas, não exatamente ao que o senhor atuava? Veja bem, nosso trabalho, nós recebíamos uma quantidade de processo, nos obrigávamos a ler, relatar, fazer o voto e, uma vez por mês, durante uma semana, víamos a Brasília para fazer os votos. Então, não havia... A nossa convivência era só aqui, só no momento do plenário, da votação. Fora isso, o senhor sempre compôs e somente a terceira sessão do CARF? Sim, eu sempre fui da... O senhor nunca revezou em outras sessões? Não, porque, enfim, a minha formação... E o senhor acha que é correto um mesmo conselheiro, independente de ser representante dos contribuintes ou servidor público, ficar por tanto tempo numa mesma sessão? Veja bem, tem um ditado oriental que diz: o que vejo esqueço, o que faço sei, só sei bem o que faço muito. Com a complexidade dos nossos impostos e contribuições, é fundamental a especialização. E na medida que a gente fica mais tempo, essa especialização ocorre de forma melhor. É óbvio que circular é interessante para poder oxigenar. Como que os processos eram distribuídos na sessão que o senhor participava? Por sorteio. Por sorteio eletrônico? Sim. Inicialmente, não. Inicialmente era sorteio de urna. Depois criou-se sorteio eletrônico. E posteriormente, em que ano? O senhor poderia registrar que havia sorteio de eletrônico? Não saberia precisar, não. Mas talvez 2009, 2010... Então, não há possibilidade de escolha de relatores, pelo menos na terceira turma, na turma que o senhor, na terceira sessão que o senhor participava? Não, em absoluto, em absoluto.
O senhor confirma isso? Sim, confirmo. O senhor conhece o senhor José Ricardo da Silva? Não. Infelizmente, só conheci por essa... O senhor não conhece o senhor José conheço, Ricardo da Silva? Não conheço. Ele foi conselheiro? Sim, porque a partir dessas injúrias em relação à minha pessoa, eu procurei dados... E a troca de telefonemas entre ambos? Nunca liguei para esse cidadão. E vi isso pelo seguinte, na ata de uma sessão que Vossa Excelência fizeram, acho que a 8, sei lá, na página entre 30 e 32 tem referência a meu nome e referência a esse cidadão. Por isso que eu sei da existência dele. Só. O senhor nunca entrou em contato com ele? Nunca entrei em contato com esse cidadão. Via telefone? Nem via telefone, nem qualquer via. Primeiro, pelo seguinte, inicialmente, as sessões eram todas feitas simultaneamente. Primeiro conselho de contribuinte, segundo conselho de contribuinte, terceiro conselho, tudo simultaneamente. O que ocorria? Os espaços físicos eram totalmente tomados para que se promovesse isso daí. Então, entendeu-se de modo diferente, mudou-se, enfim, a conduta, provavelmente o regimento, de forma que cada semana um conselho e depois uma sessão tivesse a presença para fazer os julgamentos. Com isso, a possibilidade de espaço aumentou. Por conta disso, criaram-se lá chamava-se de turminha, né? Enfim, turmas, um número maior de turmas que julgavam valores menores, enfim. Então, possibilitou. Então, a gente nem se encontrava, sequer se encontrava, nem em final de ano, quando é natural um festejo, né? Nem nessa situação encontrava-se inicialmente primeiro conselho, segundo, terceiro conselho, e depois primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão. Qual era o conselho do senhor José Ricardo? Eu fiquei sabendo que era o primeiro, lendo nessa ata, enfim, nessas notícias. Vocês trabalharam junto quanto tempo? Vocês quem? O senhor e o senhor Ricardo. Não faço ideia. Eu estive lá 7 anos. Não sei quando ele entrou, não sei se saiu, quando saiu. E a sessão dele era qual, o senhor sabe? Pelo que eu li, estava escrito que era a primeira. Primeira turma, era primeiro conselho, primeira sessão. Primeiro conselho, primeira sessão. Turma, eu já não me lembro. E o senhor era primeiro conselho, terceira sessão? Não. Eu era inicialmente segundo conselho e que virou terceira sessão. Ou seja, ele julgava imposto de renda e eu PIS, COFINS, contribuições, IOF, IPI, CPMF. O senhor atuou no processo que envolveu a empresa Mitsubishi? Sim. O senhor tem algum apelido? Taveira, Taveirinha. As pessoas eventualmente brincavam que eu era mau. E eu dizia que se fosse para ser bom, era para ser Bonrício e não Maurício. Fora isso, nunca tive apelidos, não. Nunca? Nem pelo seu sotaque? O senhor é carioca, não? Sim. Do Rio de Janeiro. Não lhe chamavam? Não. Nunca lhe chamaram pelo... De carioca? Não. Nem soube que alguém lhe identificava como carioca? O senhor nunca soube que pessoas outras que atuavam e trabalhavam com o senhor lhe tratavam como carioca? Não. Nunca soube disso. Nunca chegou a ser... Diretamente, eles nunca o trataram assim? Não. E o conselheiro Antônio Lisboa, o senhor conhece? Sim, fomos da mesma turma. Da terceira sessão? Primeira, 331, terceira sessão, terceira Câmara, primeira turma. Quanto tempo o senhor trabalhou com o conselheiro Antônio Lisboa? Boa pergunta. Eu não sei precisar, porque inicialmente a turma era de 8 e eu era de outra turma. Fui para a turma do Lisboa quando houve uma modificação, foram para 6 julgadores. Isso deve ter sido em 2009, acredito que por aí, mas não posso precisar essa data, não. Vocês se encontraram na turma, então, em 2009? Quando houve essa mudança de 8 para 6... O senhor tratava com ele assuntos relativos ao julgamento que vocês proferiam? Não, normalmente a gente só se encontrava ali, lia os votos, não era comum falar o que se ia fazer ou não, até porque eventualmente você poderia mudar de opinião.
Eventualmente você estava pendente, perdão, a senhora estava pendente. Mas eu imagino como seja o trabalho de um conselheiro. Antes de chegar ao conselho, ele lá no seu local de trabalho, no seu estado, porque o julgamento acontecia aqui, o senhor se detinha sobre o processo. Sim. Então, quando estava estudando o processo, era comum tirar dúvidas com alguém, contactar colegas conselheiros, escritórios de advocacia? Não, acontecia eventualmente. Mas por ser contribuinte fazendário, eu nunca me aconselhava com um não fazendário, né? Então, eventualmente, se tivesse alguma dúvida, procurava um colega e discutia a matéria em tese, sem... O Antônio Lisboa é o conselheiro, é não fazendário, é do contribuinte. Ou seja, não seria o caso. Nesse caso em que o senhor atuou, o senhor, como o senhor disse, pode até mudar de opinião. O senhor mudou de opinião? Não, nunca mudei de opinião. Eu nunca mudei de opinião pelo seguinte, porque depois, se a senhora me permitir, esse caso era gritante. A autuação foi completamente injusta e fácil de demonstrar. Então, esse eu nunca mudei de opinião. Então, o senhor foi, desde o princípio, a favor dos argumentos levantados pela empresa e contra o fisco? Olha só... o senhor é representante do fisco? Sim. Veja bem, estamos falando de 5 anos atrás. Mesma coisa que um promotor definir pela absolvição do... A senhora me perguntou, se eu puder me defender, me explicar, estamos falando de algo de 5 anos atrás. Eu, como sou uma pessoa muito organizada, levantei um papiro, digamos assim, um alfarrábio aqui com 2 folhas, com os argumentos pelos quais eu me decidi. E lá estava escrito, vistas... Ou seja, aí eu fui relembrando a história. Alguém pediu vista desse processo. A nossa Câmara, a nossa turma, como era uma turma também organizada, o presidente, era de costume o presidente dar voto da vista coletiva. Então, quando alguém pedia vista, independente de quem fosse, ele promovia a vista coletiva de modo a evitar que, quando voltasse no mês seguinte, outro conselheiro pedisse vista. Então, se alguém pedisse, todos tinham que votar. Assim, está aqui. Então, a partir daí... E aí, no caso de vista, veja bem, eu não fui o relator desse processo. Então, quem era? Eu sei que o senhor não foi o relator. Quem era o relator? Você podia recordar para nós aqui? Sim, José Adão. José Adão era representante do fisco? Do fisco. José Adão, que tinha um parecer contrário à empresa Mitsubishi. E que foi apresentado um voto divergente pelo conselheiro Antônio Lisboa, ao qual o senhor aderiu. Exatamente. Mesmo sendo representante do fisco. Sim, claro. Pois não, o senhor está explicando isso. Até porque, ainda que seja representante de fisco, ali eu estou numa condição judicante. Então, eu fiz essas anotações em 2 folhas e, caso a pessoa leia aqui, né, está aqui, auto de infração, aí que é auto de infração de IPI, ou seja, algo resumido. E por que isso? Por que não um voto? Porque eu não era o relator. Então, isso daqui só me valia para embasar, somente para embasar a decisão que eu fosse tomar. Para isso servia esse documento, né? E aqui tinham todos os elementos necessários para que eu me decidisse. Logicamente, depois dessa história, eu preparei um arrazoado mais adequado, mais completo, de fácil percepção de que o voto estava equivocado, o auto estava equivocado, merecia, de fato, ser cancelado.